Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos para a nossa escola bíblica deste domingo. Amém, queridos? Nós estamos continuando o capítulo 2 do livro aos Hebreus. O livro aos Hebreus é uma carta muito importante, sobretudo, como diz o título, livro aos Hebreus, não é? Porque era necessário que a igreja estivesse muito atenta, né, à questão exatamente de que eles precisavam estar atentos a não regressarem para o judaísmo. Nós dissertamos sobre esse assunto bastante na primeira aula do capítulo 2, né? E aí o escritor usado por Deus, né? Porque alguém disse com muita razão, não importa quem foi o autor, o instrumento, importa que foi o Espírito Santo que iluminou, porque o Espírito Santo nos desperta para fazer a obra de Deus, não é? E depois nós mesmos ficamos maravilhados de ver como Deus trabalha, não é? Trabalha em nós primeiro, depois através de nós. Amém, queridos? Por isso é que o Senhor disse aos seus discípulos depois, né? Rosibeira, bom dia na paz, minha irmã. Deus abençoe, que estamos com a graça do Pai. Deus abençoe você e a família toda, amém?
Então, esse trabalhar de Deus em nós primeiro é nos preparando para sermos os seus instrumentos para levar essa palavra maravilhosa. E esse capítulo chama muita atenção sobre o não negligenciar, né? Está aí Júnia Moreira. Bom dia, na paz, meu irmão. Um abraço do pastor Gênesis, da nossa escola. Não é isso? Então, hoje vamos falar muito, né? Porque nós paramos exatamente a palavra de Deus anunciada através dos tempos. Os tempos passaram, mais de 2000 anos já se passaram. E a palavra de Deus continua viva, eficaz, abençoando, gerando fé. E daí a necessidade de estarmos muito atentos na meditação deste livro sagrado. Amém? Nós vamos orar pela nosso caderno, por você que está comigo, por aqueles que ainda vão entrar depois. Também depois, através dos grupos, nós estaremos com essa escola ativa, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai Celeste, eu te agradeço pela noite de paz, pela semana que encerrou, Pai. Ó, como foi bom estarmos e sabermos que temos um Deus que é por nós, que está do nosso lado, nos sustentando, nos ajudando, nos livrando de todo mal, Pai. Eu te agradeço pela minha família, está o pastor Wesley, meu companheiro, para preparar essa escola. Abençoa o teu servo. Abençoa está a Rosimeire, tua serva, tu sabe das lutas da tua filha, mas o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Também todos que estão e estarão nessa escola, eu te peço a tua bênção, que esse pequeno servo seja nas tuas mãos um instrumento abençoador, e os teus filhos como aquela boa terra que vai receber a boa palavra para, ó Deus, estarem prontos para serem porta-vozes do Senhor da glória neste mundo que vive na escuridão da ignorância, Pai, com respeito às coisas de Deus, e que possamos ser os teus instrumentos, como está na tua palavra. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, Pai. Dá que possamos, revestidos do Senhor e da força do seu poder, podermos cumprir esta missão tão singular e tão gloriosa para esses pequenos servos escolhidos pelo Senhor. Agora eu quero orar pelo nosso caderno de oração. Todos os pedidos que estão, Pai, sejam as tuas mãos poderosas para atender, seja a tua presença gloriosa para satisfazer, que está na tua palavra, na presença do Senhor, a abundância de alegria e de paz. Se eu entrego nas tuas mãos, já agradecendo, pedindo pelo nosso programa do Clamor do Meio-Dia, o Clamor das 18 horas, a nossa escola bíblica, às 16 horas aqui na sede, Pai, o nosso culto público que vai acontecer, ó Deus poderoso, em todas as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista, por que não dizer na tua igreja na terra, Pai? Abençoa grandemente, Senhor. Hoje as nossas igrejas estarão levantando oferta para o sítio. Ontem eu estive no sítio, está lá, ó Deus, e que o Senhor nos ajude a levarmos avante esta obra tão gloriosa, tão promissora, e que eu sei que as mãos do Pai estão sobre nós, Pai. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês todos que estão comigo, amém? Mas nós vamos cantar agora o nosso hino de abertura, não é? Abre o seu cantor aí agora no 545 e vamos adorar o Senhor com este louvor. Boas novas ouvimos de Cristo.
nos escola, nós queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, e se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvindo as novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, a bendita palavra de Deus. Oh, Jesus, ser presente na escola, inspirando-nos santo poder, e que sempre no estudo advento, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvindo as novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, a bendita palavra de Deus. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estamos neste momento de introdução e eu quero convidar agora a irmã Márcia. Nós vamos estar falando sobre Jesus, o centro do cristianismo, por que não dizer o único Deus verdadeiro que está no céu, na terra, em todos os lugares. E a demanda desse capítulo, o propósito desse livro, era mostrar aos judeus que Jesus era maior do que Moisés. O ministério de Jesus era maior do que o ministério dos sacerdotes de Arão e dos seus sucessores. E a irmã Márcia está sendo convidada para cantar Roteiro Certo. Vamos ouvir. Senti de Cristo as mãos, tão sublime a me afagar. Na hora da angústia e da dor, a negra nuvem que em silêncio me envolvia, em raios de luz se transformou. Oh, que ventura ter um Deus igual ao meu, Deus de Jacó, Deus de Moisés, Deus de Israel, que em Jesus Cristo, seu Filho amado, revelou. Caminho aberto, roteiro certo para o céu. Na dura prova, quando a dor me oprimia e o vendaval me açoitava sem cessar, o toque sublime da mão de Deus em mim sentia, enchendo minha alma de melodias celestiais. Agora compreendo o valor já recebido. Venho prostrar-me com suprema adoração, servindo sempre com toda fidelidade. Quero ofertar-te com todo ardor meu coração. Oh, que ventura ter um Deus igual ao meu, Deus de Jacó, Deus de Moisés, Deus de Israel,
Filho amado revelou. Caminho aberto, roteiro certo para o céu. Amém, amados? Caminho aberto, roteiro certo para o céu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é e sempre será o roteiro certo para o céu. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele foi, é e sempre será. E aquele que está do nosso lado, como disse Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado é o nome do Senhor. Mas, queridos, dando continuação exatamente aonde paramos, aonde a última frase que eu dei a vocês foi: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Não é? Aí está a necessidade de estar muito envolvido com o Senhor e com a sua palavra, porque é através da palavra que nós vamos estar com a memória pronta, Habite, em nossa mente a palavra de Deus abundantemente, as suas experiências, e lembrar também, de tudo que o Senhor tem feito por nós, desde a morte na cruz, todo o sacrifício que fez por nós, o que Ele padeceu, sendo o Senhor da vida, teve que experimentar a morte. Pastor Ilse Santana, um abraço, querido, Deus abençoe. Não é isso? Essas boas lembranças, por isso que Jesus diz: todas as vezes que vocês comer deste pão e beber deste cálice, anuncie a morte do Senhor até que Ele venha. Seu sacrifício, a sua obra redentora é de uma magnitude, meus irmãos, muito grandiosas. Mas vamos lá, a palavra de Deus anunciada através dos tempos. A negligência quanto ao estudo da Bíblia resulta em apatia espiritual e fraqueza para vencer as tentações que nos assaltam. Quando alguém está apático, significa que essa pessoa está faltando energia, com indiferença em relação a alguém ou alguma coisa. Milhares de crentes nesse momento estão se tornando indiferentes, quer dizer, apáticos para com Deus. 100% do seu foco está em projetos pessoais. Mas a palavra de Deus é objetiva. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E essa palavra, buscar o reino de Deus, você tem que entender. O que nós buscamos o reino é trazer para nós as instruções do Senhor. É valorizarmos os seus ensinamentos e termos uma vida diferente da ótica e dos valores daqueles que não conhecem o Senhor. E muitos deles governam, estabelecem leis até que contrariam os princípios de Deus. Mas o crente vai ter que ser, como diz a palavra: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós vamos falar um pouquinho do que é. O que é apatia? Apatia é uma condição psicológica designada por um estado emocional de indiferença, não é? As pessoas não param, não analisam, não avaliam quem é Deus, quem é a palavra de Deus, as coisas de Deus. E quem não conhece o Senhor, é como diz a palavra, Ele nos converte das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra trevas na língua hebraica quer dizer ignorância, ignorando as coisas de Deus. Eles não podem valorizar aqueles que não acreditam. Para eles a Bíblia é um livro escrito por homens, não tem nenhum valor, não é isso? Por isso é que diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz, está lá em Mateus 4, E Jesus começou a pregar, a falar sobre o reino de Deus, a luz do conhecimento das coisas de Deus. Vamos lá. Essa indiferença é a falta de emoção ou motivação de um indivíduo perante algo ou alguma situação, tendo como alguma das suas características também o desgaste físico, a inércia, a fraqueza muscular, a falta de energia, é o que se chama de letargia. Do ponto de vista religioso, a chamada letargia espiritual é descrita
como a insensibilidade do corpo perante o plano espiritual, ou seja, a sua inércia, comodismo e indiferença ao verdadeiro sentido da fé. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. O chamado para que nos apeguemos à verdade do Senhor com mais firmeza, como está lá no capítulo 2 de Hebreus, no entanto, envolve não só o conhecimento teórico das Escrituras, mas o conhecimento prático. Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você valorizar e praticar. Zé Maria Santos, Deus abençoe. A distribuição dos dons do Espírito Santo e a manifestação deles é o testemunho de Deus na terra, através daqueles que se dispõem a fazer a sua vontade. É isso? Daí a necessidade do crente estar examinando, vivendo, praticando, valorizando as coisas de Deus e mostrando ao mundo que você é uma nova criatura através do Espírito Santo que habita na sua vida. O que mais? Envolve a entrega da própria vida aos cuidados do Espírito Santo, a fim de que a nossa mente seja renovada e possamos não somente compreender, mas experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como está lá em Romanos 12:2. É através dessa experiência, que deve ser diária, que nos é dada mais luz e entendimento acerca da palavra de Deus, e passamos a viver debaixo da graça de um Deus que constantemente nos dá provas inquestionáveis de seu cuidado e amor para conosco. O Senhor está do teu lado, o Senhor está do meu lado. Eu fico maravilhado de ver as providências de Deus com a minha vida, não é? Nós que caminhamos, eu caminho com o Senhor há 61 anos pastoralmente, né? O ministério pastoral, eu tenho 61. Mas então vocês vejam, é esse Deus presente, esse Deus que faz as coisas, depois fala, meu Deus, que maravilha, como é que Deus trabalha por nós, não é? Este conhecimento prático nos ensina a depender mais e mais do Senhor. Paulatinamente nos faz crescer em graça e sabedoria, além de nos motivar a amar o nosso próximo na devida proporção exigida pelo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Isso é muito maravilhoso. Nunca um crente pode ver um próximo dele. Aí você diz assim, mas pastor, e se não for da igreja? A Bíblia diz, primeiros domésticos da fé. Não há dúvida que eu tenho que olhar para aqueles que estão à minha volta, servindo também ao Senhor. Mas se diz primeiro, sempre que houver um primeiro, há um segundo, não é? Não podemos nos esquecer também dos necessitados deste mundo. Amém? Deus deseja ardentemente que seus filhos o busquem com um coração contrito e humilde, a fim de que não sejam as nossas expectativas alcançadas, mas as expectativas divinas, cujo fim é proveitoso e cuja perspectiva é eterna. Glória a Deus! Isto posto, verifica-se que o tema da carta aos Hebreus é a palavra de Deus anunciada através dos tempos. Queridos, nunca, mas nunca mesmo que você deve ou pode desprezar os ensinamentos sacrossantos da palavra de Deus. Ela começou, por isso o Senhor disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? O tema da carta, né? Deixa eu voltar. Para não perder o foco, estaremos demonstrando capítulos após capítulos como se descreve esse tema no decorrer da carta. Por enquanto estamos ainda no capítulo 2. O tema da carta é a palavra de Deus anunciada através dos tempos, porém o contexto geral da carta se expõe através das exortações. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. O enfoque do escritor centra-se na atitude dos cristãos frente à palavra de Deus que foi anunciada pelos profetas e que nos últimos dias foi anunciada pelo Filho, o próprio Deus encarnado aqui estava. Amém? Vamos lá. Os anjos e homens. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro que falamos, né? A humanidade de Jesus
permitiu que ele recuperasse o domínio perdido da espécie humana. Queridos, quando nós lemos ali que Adão pecou, como diz alguns comentaristas, havia um cetro na mão de Adão para governar. Está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Façamos o homem a nossa semelhança, conforme a nossa imagem e semelhança, e domine ele. Ele tinha que dominar todas as coisas e ele experimentou isso. Eu imagino nos dias de glória de Adão, também Eva, não é, irmãos? Porque você não tem cronologicamente a data em que aconteceu a queda dele, entre a glória da vivência no Jardim do Éden e até a expulsão, como foram os dias de Adão. Mas ele dominava tudo, porque essa foi a palavra: domínio sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves, enfim, sobre tudo esse domínio estava nas mãos do homem. Mas ele, ao pecar, perdeu tudo. E Satanás, diz ele, que a mim me foi entregue. Mentira, ninguém entregou nada a ele. Ele usurpou. É aquele que se apropria, né? Aproveita a fraqueza para entrar e se apropriar, como faz Satanás na vida dos homens. Se apropria dos homens, faz dele um cavalo, como eles dizem, né? Meu cavalo, é isso que eles chamam os seus servidores, né? E destrói suas vidas. Por isso que a Bíblia diz: ele veio roubar, matar e destruir. Mas graças a Deus que Jesus veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. Queridos, isso é muito glorioso, né? Jesus Cristo se fez homem para que pudesse sofrer e morrer pelos pecados das pessoas, restaurando assim o domínio que se havia perdido por causa do pecado, como está lá em Hebreus, no capítulo 2, 14 a 16, eu passo a ler. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. 15. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é aos anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão, os anjos bem que atentaram. Mas se fossem os anjos que estivessem disseminando, pregando o evangelho, queridos, o que haver de morte, né? Que anjo, com anjo não se brinca, não, a coisa é muito séria. Imagina um anjo chegar e começar a pregar, e os zombadores chegarem, ele apontaria e fulminaria-os. Seria uma coisa tremenda. Por isso é que Deus fez, e para trabalhar, para libertar daquela falta cometida por Adão, ele veio e deu a sua vida. Quando nosso Senhor estava aqui na terra, ele exerceu esse domínio perdido, e agora tudo está sob o seu controle, aleluia. Por isso é que está lá no capítulo 28 de Mateus, não é? E de pregar: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Aí você diz assim: mas Deus então em algum tempo perdeu o poder? Ele nunca perdeu, mas nós perdemos, o homem perdeu, e ele tinha que se tornar homem, porque onde o homem fracassou, ele veio como homem para recuperar, aleluia, glória a Deus. Todo o poder está nas mãos de Deus. Vamos lá, em Efésios 1, 19 a 23, nós lemos: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. 23, para encerrar: que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Olha que grandeza que Deus fez para a humanidade que havia perdido, não é, o poder para Satanás, porque Satanás usurpou, não foi dado. Depois lá na tentação, Jesus disse assim: está na minha mão, a mim me foi entregue. Mentira, mas ele é o pai da mentira, não é? Agora eu digo para vocês, o poder está nas mãos de Jesus e nas mãos da igreja. Tenho tido experiência na minha caminhada, quantas vezes pessoas endemoniadas, né? E a gente chega, esse homem simples e pequeno. Teve uma vez que Satanás disse para mim: você não tem poder, nem esse livro que está debaixo do teu braço,
do teu braço também não tem poder. Satanás me desafiou no meio de um grupo de pessoas não cristãs, e eu olhei para aquele instrumento que ele estava usando e disse assim: eu, Gênesis, não tenho, mas aquele que está sentado à direita de Deus tem todo o poder no céu, na terra. Eu falei para ele: crê tu nisto, porque se você perguntar ao diabo se ele crê no poder de Jesus, ele não pode negar. Na hora que ele disse crê tu nisto, o homem estava embriagado e endemoniado. Quando eu perguntei, Satanás, ó, foi embora. O homem ficou lúcido, normal, conversando comigo, e eu evangelizei. Não tenho dúvida, eu vou encontrar esse homem na glória, porque esse poder que Jesus conquistou está na tua mão, meu irmão, está na minha mão, meu irmão. O que eu tenho é que estar preparado e ativo no reino de Deus, fazendo a obra. Como diz o comentarista, todos os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, Hebreus 1,14, e que a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, fazendo uma comparação. A missão dada por Deus aos anjos de ministros e mensageiros em favor dos homens somente demonstra o cuidado do Criador para com os homens. Porém, não foi eles que Deus sujeitou o mundo vindouro. Esta ressalva é pertinente e esclarecedora. Querido, você sabe qual é a tua posição em Deus? A minha, nossa posição é de representante de Deus na terra. Ninguém toca em você a não ser que Deus permita. Porque se ele não permitir, Satanás pode ter os seus demônios, seus exércitos, seus ímpios. Ele vai olhar para você e não pode fazer nada, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O escritor apresenta alguns versículos que dá sustentação à sua argumentação para tornar evidente o exposto no versículo 16. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Você disse: mas eu não sou judeu. Você em Cristo é um descendente de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Então está aí, queridos, estas citações inseridas pelo escritor da carta demonstram que a mensagem que ele estava proclamando não era de particular interpretação e que não eram invenções provenientes de uma mente carnal. Ele demonstra que as suas palavras e a argumentação tinham o peso das escrituras do Antigo Testamento. Os cristãos devem apegar-se com firmeza às verdades ouvidas, visto que há um mundo vindouro no qual todos os que creem em Cristo exercerão domínio. É muito glorioso meditar nisso. Não será um mundo sujeito aos anjos, conforme é possível depreender das explicações que o escritor aos Hebreus faz do salmo que se segue: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Está lá no Salmo 8, 4-6, Hebreus 2, 6-8. O Salmo 8 envolve inúmeras questões, porém para o nosso estudo demonstramos que ele é eminentemente messiânico. Que a Bíblia, queridos, de Gênesis a Apocalipse apresenta Jesus, desde que apareceu aquela palavra lá em Gênesis 3,15, né, da semente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Estava já isso tudo claro, não é? Ao ler citações do Antigo Testamento, é necessário ter o cuidado de verificar qual a relação entre o texto citado e a argumentação do escritor da carta. Ao lermos: ó Senhor, Senhor nosso, como admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Aqui no Salmo 8, no versículo 1, se observa que primeiro do Salmo 8 é um momento de louvor ao mesmo Senhor identificado no Salmo 45:6, e que o escritor aos Hebreus demonstra com propriedade ser uma referência à pessoa do Filho, né? Que aqui é Jesus. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Quando você vai lá para o livro de João, diz: no princípio era o Verbo, que é o Jesus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
Nada foi feito sem ele, sem a intervenção de Jesus. O versículo 2 do Salmo 8 também foi citado por Jesus. Ele disse: ouves o que estes dizem. E Jesus lhes disse: sim, nunca leste? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Ele cita em Mateus 21:16. Os principais dos sacerdotes e escribas ficaram indignados com o louvor das criancinhas que estava sendo direcionado à pessoa de Cristo. A inveja mata, meus irmãos. Diz que dói mais no invejoso o sucesso dos outros do que o seu próprio fracasso. É uma verdade. Quando alguém vê essa pessoa invejosa, vê o outro, e Jesus estava se projetando, apresentando, aonde ele estava, a multidão vinha e era abençoado todos que chegavam a ele. Eles queriam que Jesus repreendesse as crianças, e Jesus lhes citou o Salmo 8, verso 2, o que demonstra que Cristo é especificamente o Senhor do versículo 1 do Salmo 8, sendo ele digno do louvor das criancinhas. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. É o Salmo 8:2. Da mesma forma que as criancinhas, o salmista também rompeu em louvor ao ver as obras das mãos de Cristo. Quando vejo teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, conforme demonstra o estribilho, o Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. E Jesus interpretava o texto e aplicava a sua pessoa, porque ele era exatamente a encarnação de tudo que estava escrito no Antigo Testamento. Estava lá escrito, falando sobre Jesus o tempo todo, e até Apocalipse, ele é o centro das Escrituras, queridos. Aqui, não é? O salmista, através da pergunta quem é o homem mortal, demonstra interesse em saber qual o papel que o homem mortal desempenha na criação. Da mesma forma, ele também não sabia quem seria ou como seria o Filho do Homem. Porém, ele profetiza: pois pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que passa pela vereda dos mares. Está lá no Salmo 8, 5-8. Este, através do salmista, é descrito por Pedro, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Está lá em 1 de Pedro 1:10, né? Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram, da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram. Veja que coisa maravilhosa, não é? Que o texto mostra que toda a Bíblia, todas as citações apontavam para Jesus. O que o salmista não sabia acerca dos bens futuros, o escritor aos Hebreus demonstra ao responder a pergunta: quem é o homem? Quem é o Filho do Homem? É o Cristo, o Filho de Deus, conforme o escritor da carta aos Hebreus já havia demonstrado no adendo anterior. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Esta é a explicação dada pelo escritor aos Hebreus sobre este salmo. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a eles. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então aqui já explica por que menor do que os anjos. Porque anjo é imortal, não é isso? Anjo é imortal. Mas Jesus teve que morrer, então ele foi feito um pouco menor para levar a nossa carga, expiar os nossos pecados e nos preparar para um dia estar com ele na glória. Porque
convia que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, que é Jesus. Porque assim, o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmão. Jesus não se envergonha de te chamar irmão. Olha só, o escritor aos Hebreus demonstra que Jesus é aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos. Conforme o Salmo diz, porém, o mesmo Salmo também apresenta Jesus como aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe. Ele fez, ele mantém, ele é o Senhor da glória. O escritor aos Hebreus demonstra que desde que todas as coisas foram sujeitas a Cristo, nada está fora do seu domínio. Embora Cristo esteja coroado de glória e honra, contudo, não é possível vê-lo deste modo. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Foi aquela oração chamada sacerdotal de Cristo, lá no livro de João, capítulo 17, verso 5. O que o escritor e os cristãos viam? Qual a imagem nítida que estava na memória dos cristãos? Eles ainda viam ou tinham uma ideia de Cristo como homem e que demonstrava atentarem melhor para o que já tinham ouvido. Quando os cristãos anunciavam a Jesus, muitos deles ainda tinham em mente Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, o que demonstrava que não estavam sendo diligentes, com relação ao que já tinha sido falado. Muitos ainda não haviam alcançado uma compreensão plena, não é? Sobre o que? Sobre a pessoa de Cristo. Porém, o escritor da carta procura demonstrar que todas as coisas estão sujeitas a Jesus Cristo, né? A escritura do Antigo Testamento já demonstrava que todas as coisas estariam sujeitas a Cristo, ou seja, os cristãos precisavam enxergar, quer dizer, ver por meio da escritura que Jesus haveria de ser coroado de glória e de honra após a ressurreição dentre os mortos. Cristo assumiu o seu lugar de honra e de glória. Olha só, não é? Eles tinham dificuldade. Muitos falam, não, ele é um profeta, mas não é o Messias. Que sempre que a palavra Cristo é mencionada, fala exatamente do Messias, né? Jesus o Cristo, Jesus o Messias. A posição de homem que Jesus assumiu neste mundo implica em algumas considerações que serão apresentadas gradativamente no transcorrer da carta. Uma delas é exposta aqui. Jesus, ao ser introduzido neste mundo, foi feito menor do que os anjos, visto que era necessário que ele passasse pela paixão da morte. No capítulo 1, o escritor da carta fez um adendo explicativo acerca da pessoa de Cristo, enfatizando a sua divindade, demonstrando que aquele homem que esteve entre eles e que conheceram pessoalmente é o resplendor da glória de Deus, a imagem expressa da divindade, e que sustém todas as coisas pela palavra do seu poder. No capítulo 2, o adendo explicativo é para explicar quem é o homem que sustém tudo pela sua palavra, enfatizando a sua humanidade por ter se esvaziado de sua glória. Está lá em 1 João 1:1 e o Evangelho de João 17:5. No 8, todas as coisas lhe sujeitassem debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. O Filho unigênito de Deus, ao ser introduzido no mundo, está lá em Hebreus 1:6, não é? Apesar de estar em um corpo carnal, segundo Coríntios 5:16, na eternidade ele possui domínio sobre as obras do Pai. Aliás, é bom a gente ressaltar sempre, né? Hoje Jesus está sentado à direita de Deus. Sabe o que está fazendo ele lá? Representando todos nós, intercedendo por nós. É o nosso advogado. Nós somos acusados e ele nos defende. E a prova da defesa da fé de Jesus sobre todos nós é o sangue que ele derramou para expiar os nossos pecados.
Então nós temos um defensor presente e Deus o ouve, com certeza, porque Deus estabeleceu todas as coisas sob o domínio de Cristo, porque esta foi a vontade ao fazer o homem, conforme se lê em Gênesis. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Cristo é a expressa imagem de Deus. E quando na eternidade Deus propôs criar o homem, ele propôs fazê-lo à sua imagem, ou seja, a imagem de Cristo. Do mesmo modo que Cristo tem domínio sobre as obras das mãos de Deus, foi dado a Adão, figura de Cristo, domínio sobre toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, como? Ora, a própria imagem expressa que criou todas as coisas. Criou também o homem, o último Adão, a expressa imagem de Deus criou o homem. O verso 27 de Gênesis 1 é melhor compreendido se lermos: a imagem de Deus o criou, assim a expressa imagem de Deus o criou. O apóstolo Paulo também alertou que, embora os cristãos conhecessem Cristo segundo a carne, contudo agora não mais o conheciam daquela maneira. Está lá em 2 Coríntios 5,16. O que eles deveriam ver depois que ouviram o Evangelho de Cristo? Deveriam ver Cristo coroado de honra, de glória, desvencilhado da ideia que tinham, aquele Cristo feito menor do que os anjos, porque ele era necessário padecer e morrer, provando a morte por todos os homens. Vemos agora, cita, né? Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão e de morte, para que, pela graça, Deus provasse a morte por todos os homens. Os cristãos deviam ter em mente que Cristo já havia sido glorificado com a glória que possuía antes de haver o mundo. Está lá em João 17,5, eu repito. E que agora estava sentado à destra do Pai nas alturas. O sacrifício voluntário de Cristo na cruz fez com que tanto ele, o que santifica, quanto os que são santificados, a igreja, passassem a ser propriedade particular de Deus. Você pertence a Deus, você tem o sinal de que você foi comprado, você é propriedade de Deus. Daí a necessidade de valorizarmos a nossa posição em Cristo, porque a nossa posição em Cristo nos tirou aquela posição de destruído, de condenado, para salvo e abençoado pelo Senhor. Somos todos de Deus. Cristo, o Filho unigênito de Deus, conduziu a glória, ou antes, deu aos que creram a mesma glória que lhe foi concedida, o que o tornou Filho de Deus pertencente a ele, podendo legitimamente chamar-lhes irmãos. É como nós lemos lá em Romanos, né? Para que sejamos, Romanos no capítulo 8, eu vou ler esse verso, eu gosto muito desse versículo, porque o processo de retorno para que o homem volte a assumir essa posição que Adão perdeu e que a humanidade toda herdou essa perda, né? Quando nós lemos 28 e 29, somos provados. Às vezes Deus está trabalhando, tem que tirar todas aquelas arestas, tudo que nos separava de Deus, que há muitas coisas que separam o homem do Criador, né? Quando nós lemos Malaquias, capítulo 3, versículo 3, que ele vai se assentar como purificador da prata, né? E os purificará como purifica a prata. Eu sempre gosto de lembrar daquela experiência que a mulher queria saber como a prata era purificada, e o Olívios coloca a prata para purificar e leva a temperatura de 999 graus Celsius, que é a temperatura onde esse metal começa a soltar suas impurezas. E ele ali olhando, sem tirar os olhos, a mulher estranhou e disse: mas por que o senhor não pode tirar os olhos da prata quando ela está sendo purificada? E ele disse: é que se ela passar do ponto, ela se perde. E a mulher parou e disse: mas como é que o senhor sabe que ela está no ponto?
quando eu vejo, aleluia, a minha imagem nela. Queridos, provas, lutas, Deus está nos purificando de tudo que esse mundo de Satanás estrategicamente tem colocado nas vidas. Às vezes os crentes não querem deixar Deus trabalhar na vida deles. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você precisa saber que às vezes as provas nos vêm exatamente para fazer aquela lapidação, porque você é uma pedra preciosa, mas precisa ser lapidada, não é verdade? Então tá lá. Aí a mulher entendeu por que tantas provas nas nossas vidas. Aí nós passamos a entender com clareza o que diz Romanos 8, 28 e 29, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, aleluia, entre muitos irmãos. Você está sendo lapidado, você está sendo provado, fica nos pés do Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, até aquilo de mal que pode vir sobre você, vai ser dentro da permissão de Deus. Vocês viram quando Jó foi provado? Deus diz, toca, tira, e depois não toca na alma dele, porque no corpo ele tocou e o homem ficou ali. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, esses olhos o verá. Ele estava acabado, ele tinha perdido os bens, tinha perdido a família, finalmente tinha perdido a saúde. O homem estava, como diria alguém, no fundo do poço, e não tinha ninguém para socorrê-lo. Mas havia uma coisa que Satanás não pôde tocar na alma dele, também na fé dele. Ele disse, eu sei. É você passar a prova sabendo que Deus, que está no controle de todas as coisas, está contigo. Como está lá em 1 Coríntios 10, 13, mas justo é o Senhor, que não vos permitirá ser tentado além do que vocês podem suportar. Antes, pela tentação, dará o escape. Tudo que possa te destruir, te tirar da presença de Deus, o Senhor está trabalhando. E tudo isso porque é o 29 do texto, né? Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que o seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Você está sendo provado, está na luta, entenda isso. Deus está te preparando para você entrar. Você já imaginou quando Paulo disse lá em 2 Timóteo 4,7, o que ele diz? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. No 8 ele diz, agora só me resta a coroa da justiça que me será dada naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Você está na prova, está na luta, o Senhor está te vendo. Quando você não suportar mais, Ele vai enviar o socorro e o resgate. Deixa eu fazer agora a conclusão. Através dessa explanação, o escritor queria que os cristãos pudessem ver a glória do Filho que outrora se lhe apresentou. Interessante, né? Olha só, o Senhor quis ver a glória do Filho que se lhe apresentou. E que onde, né, Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Está lá em João 17, 24. O apóstolo João, ao falar da filiação divina pertinente aos cristãos, também conclama ao verem o que lhes foi concedido. Vede, com grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. Está lá em João 3, 1. Além de explicar a natureza de Cristo antes de ser encarnado, durante a encarnação e após a ressurreição, o escritor demonstra, através das Escrituras, que Cristo fez, anunciou o Pai, pois ele aponta o Salmo 22, versos 22 e 25, como sendo a obra que Cristo realizou para conduzir os seus irmãos ao Pai. Amém, queridos? Conduzir os seus irmãos ao Pai. Glória a Deus por isso. Nós já estamos encerrando e agora nós vamos estar chamando o louvor
de número 137 do cantor. Vamos adorar? Cerrei, capítulo 2, próximo domingo vai ser o capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Abra o seu cantor aí, no hino 137, e vamos adorar o Senhor com esse cântico agora. Enquanto, Salvador, teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, queridos? Agora nós já estamos encerrando a nossa aula. Você que esteve comigo, você que vai estar depois, você que colocou um pedido de oração enquanto ministrávamos, que Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te livre do mal, amém? Um fim de domingo abençoado. Não esqueça do culto presencial, a importância do culto presencial, não deixe de congregar, né? Nós outros temos a nossa escola às 16 horas, né? Estaremos lá, pastor Gênio estará ministrando também a escola hoje, na sede, que o nosso professor vai estar ausente, né? E à noite o nosso culto, e hoje é o dia das igrejas de São Miguel Paulista estarem levantando oferta para o sítio, né? Ontem eu estive no sítio, estava lá com o proprietário da empresa que faz a terraplanagem, que faz estrada, que nós estamos precisando abrir uma estrada no sítio, para começar a entrar os caminhões com os produtos, né? Areia, pedra, enfim, tudo que vamos precisar lá. Estive lá bastante. Outro dia, praticamente, eu dediquei para fazer isso, né? Louvado a Deus, Senhor. Então está tudo certo. Não esqueça, né? Hoje, né, terceiro domingo, todas as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista levantam a oferta para o sítio. E eu tenho ficado muito alegre porque as igrejas têm abraçado mesmo, não é, essa construção. E o que nós vamos construir nesse sítio? Compramos um sítio, já compramos, estamos pagando 96.800 metros quadrados de terra. É muita terra. Vai dar para fazer o centro de convenções das igrejas São Paulo Sul. Nosso pastor Ademir Chaves, nosso pastor Paulo Francinetti, que é o presidente da sucursal São Paulo Sul, nós estaremos soltando aí um vídeo exatamente mostrando, nosso vídeo, nós vamos mostrar como é que está lá o sítio para vocês, né? E a palavra do nosso presidente é exatamente, é hora de nós contribuirmos para a nossa construção, né? No próximo início, na Semana Chamada Santa, nós estaremos aí no nosso sítio no Rio, né? Canaã, sítio Canaã, que é a propriedade da Georbe no Rio de Janeiro. Agora nós vamos ter a propriedade da Georbe e a igreja de São Miguel aqui, né, em São Paulo, em Bugaçu. Um clima maravilhoso. Eu vou falar igual a Mara, a esposa do pastor Paulo Francinetti, falou: pastor, o ar que nós respiramos lá, aquele ar puro. Eu falei, mas claro, lá é um lugar para isso mesmo, né? Lá tem uma fonte, tem 3 lagos. Um daqueles lagos nós vamos fazer o batistério de água corrente, né? Nós vamos fazer um batistério e vamos preparar com alojamentos e tudo. Então, nós vamos marcar, isso é coisa futura, naturalmente, né? Mas que fé, né, é crer no impossível e ver o invisível, né? Então, vamos lá, né? Então, vamos lá, coisas que se esperam, né? Louvado é o Senhor. Vai orando por nós e preparando também para contribuir, tá certo? Logo, logo nós vamos soltar essa chamada aí, já está ela bem preparada, mostrar o sítio, os irmãos já vão lá orar, não é? É coisa muito linda, porque lá tem uma casa que vai ser exatamente o lugar onde nós vamos estar guardando os produtos para a construção. Eu conto com as orações de vocês. E vocês de São Miguel Paulista, hoje é o dia
de contribuirmos para agora a construção da nossa sede convencional, São Paulo, Centro de Convenções, São Paulo Sul, da Georgia. Amém, queridos? Deus abençoe. Nós vamos estar orando agora. E você que fez aniversário dessa semana, parabéns. Deus te abençoe, Deus te multiplique muitos anos na sua vida e que você se sinta assim realizado, sobretudo naquele versículo do Salmo 90:12, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal. 18 horas nós temos o culto na sede, que é o culto para se levantarmos também, oferta para o sítio. E 15 para meia-noite, à meia-noite e 30, é o nosso pastor Elci Santana com aquele programa glorioso, não é? Que é momento com Deus, momento de oração, momento de explanação. Sempre o pastor tem uma boa palavra para nós, não esqueça. Amém? Deus te abençoe. E eu agora oro e encerro. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa escola, que o teu Espírito complete no coração dos teus filhos aquilo que pela minha limitação não consegui fazer, mas o Senhor completa. Abençoa o teu povo e que possamos estar atentos a tudo que temos ouvido, Pai, porque esse é o maior exemplo que essa carta deixa para a igreja moderna, a igreja do momento, com respeito a como viver, fazer a vontade de Deus e glorificar o seu nome. Abençoa os aniversariantes, multiplica os seus dias, abençoa os teus filhos que estão comigo nessa aula, aqueles que vão assistir depois, Pai, que as tuas mãos sobre eles os abençoe poderosa e grandemente. Assim oro, Pai, com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.